Nós vemos em Gênesis, o livro da criação, que Deus, pelo poder da palavra, Ele disse: haja luz, haja vida, haja firmamento. A palavra de Deus é, na realidade, Jesus. Quando João fala lá no Evangelho, no princípio era o verbo, era o Logos, era a palavra, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus desde o princípio. Jesus então é a palavra encarnada de Deus. Jesus é a expressão perfeita do seu ser. Ele tem a plenitude de toda a divindade, como Paulo se refere aos Colossenses mais tarde. E no livro de Gênesis, o que é que nós vemos? Nós vemos ali a criação, a presença da Trindade Santa na criação e, portanto, Jesus. Jesus como instrumento divino, a palavra sendo ali professada, a palavra criadora, a palavra que trouxe do nada o tudo, que trouxe da inexistência toda a existência, de um vazio para a criação, para o cosmos, ou seja, a ordem perfeita de tudo que foi criado. Então, em Gênesis 1, na primeira mensagem, nós vemos que Jesus está ali, ele está no livro de Gênesis. Nós encontramos ele ali nas primeiras páginas, e quando a Trindade se reúne e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ali é uma obra coletiva, ali é uma obra pensada eternamente, um projeto eterno. E ali, Jesus está presente também. Mas na hora que há o pecado, na hora que o homem decide contrariar o Senhor e ele decide tomar os seus próprios caminhos, ali entra um outro fator, o fator desobediência, o fator separação, o fator isolamento eterno do Criador. Mas Deus, na sua eterna e infinita bondade, Ele lança os primórdios, as primeiras cenas, as primeiras linhas, o que nós chamamos de esboço, o draft da salvação, o esboço da salvação. Está ali dado em Jesus, em uma profecia que muitos leem, passam por ela e não compreendem, que está lá em Gênesis 3,15, se lembram? Vamos repetir, Gênesis 3,15. A compreensão de Gênesis 3,15 nos ajuda a caminhar por todas as linhas do Velho Testamento até chegar no Novo, porque depois da queda Deus olha para o enganador e olha para a mulher e para o homem e disse assim: olha, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. Ele está falando de uma obra de destruição daquilo que veio borrar a criação, daquilo que veio destruir a criação, daquilo que veio desconfigurar o plano original de Deus. Portanto, a primeira mensagem foi exatamente isso. Jesus em Gênesis 1 é o Criador, e em Gênesis 3 ele é o Redentor prometido, é o solucionador do problema, é aquele que vai dar da sua graça e de si mesmo para resolver o problema. Embora Gênesis 3,15 não fale no nome de Jesus, embora Gênesis 3,15 não mencione detalhes sobre o que aconteceria, quando aconteceria, em que momento aconteceria, em que circunstância aconteceria e quem era aquele filho da mulher. Mas ali, depois que a gente vê a Bíblia fechada, Velho e Novo Testamento, a gente percebe de quem Deus estava falando. Deus estava falando do seu próprio filho. Deus estava falando que na descendência de uma mulher, alguém destruiria as obras malignas e restauraria o plano original de Deus para a humanidade. E, portanto, o plano original de Deus para a nossa vida. O projeto original de Deus para nós. Para todos aqueles que esperam nele e que nele depositam a sua fé e a sua esperança. Na segunda mensagem, nós vimos que para que aquilo acontecesse, Deus iria escolher uma linhagem específica, separada, que iria representar de maneira autêntica a família ou o povo do qual o Messias Jesus viria. Embora Jesus não tivesse sido mencionado por nome, Deus vai, e depois de alguns anos, depois de alguns séculos, Deus escolhe Abraão. Abraão ele era da Mesopotâmia, que depois tornou-se Babilônia, depois foi Pérsia, hoje é Iraque. Portanto, Abraão era meio que um iraquiano, se fosse hoje convidado. Abraão vem do Iraque. E ele vai para uma terra do qual ele não era dono, da qual ele nunca tinha comprado nenhum título. E Deus disse: nessa terra, Israel, que é hoje o que nós conhecemos, não exatamente aquela área inicial, mas essa área será sua, será da sua família, eu darei para os seus descendentes. E daqui, nessa terra vai jorrar leite e mel, e dessa terra grandes coisas acontecerão, e dela virá aquele que será o Redentor da humanidade, aquele que abençoará todas as nações da terra. Ele chega a isso, diz para Abraão, Abraão tem um filho na velhice, e Deus vai e pede o filho. Foi a segunda mensagem. Como que Deus pode cumprir o plano de Gênesis 3,15
Lá atrás, se Deus escolhe lá na frente um homem, dizendo ser ele o cabeça da linhagem da qual viria o Messias, se o seu único filho com Sara nascera e ele pede o próprio filho para ser entregue a Deus. E naquela hora nós vemos que Isaac, quando vai carregando a lenha em direção ao Monte Moriá, e o seu pai o levando obedientemente ao chamado de Deus, ali nós vemos Abraão representando Deus ao entregar o seu filho, e Isaac representa Jesus. Mas ninguém aqui pode representar Jesus de maneira plena, porque ele é pleno, ele é perfeito. Toda a figura que possa se ter de Jesus no Velho Testamento, ela é incompleta. É feita com homens incompletos. É feita com estruturas incompletas, imperfeitas. Mas ainda assim, Isaac, quando está indo ali sem saber o que aconteceria com ele, ele está carregando ali a tipologia, a prefiguração, a simbologia do Cristo que iria ser entregue. E aí Abraão representa Deus, mas na hora que Abraão vai matar o seu filho, para mostrar o que aconteceria lá na frente, Deus estava trazendo uma cena simbólica. Deus disse, não toca no menino. Na hora que ele diz, não toca no menino, Deus dá um cordeirinho para que fosse substituído, para que ele substituísse Isaac. Isaac então deixa de representar a Cristo e passa a representar a quem? A humanidade. Porque quem toma o lugar de Isaac é o cordeiro. E ali Jesus é tido como o quê? O nosso cordeiro, aquele que irá nos substituir na penalidade máxima. Foi o que vimos na segunda mensagem. Semana passada nós vimos que para que a promessa continuasse, e a Bíblia vai se desenhando em torno dessa promessa. A Bíblia se desenha em torno de Gênesis 3,15, do chamado de Abraão na sua descendência, e lá na frente quando Davi senta no trono de rei, Deus diz, olha, a tua não faltará alguém que te substitua no teu trono. E a gente vê que ele estava falando também do trono eterno de Deus, que é ocupado pelo Cristo, e que nós veremos na face da terra. A gente vai, se Deus quiser, para Jerusalém ano que vem, vamos ver lá as ruínas do templo, se Jesus não voltar antes, ou eu também não for levado antes, mas uma coisa é real, o mundo vai ver Jesus sentado lá em Jerusalém ainda. Isso vai ser assim escandaloso demais. Isso vai ser assim, no retorno dele vai ser a consumação do seu plano. Mas eu ainda não estou lá, ele está longe. Vamos voltar. Estamos ainda em Abraão, que teve Isaac, e Abraão disse que Isaac tinha que ter uma mulher. E ele pede ao servo para ir na terra dele, voltar de onde ele veio, no lugar de onde ele veio, e lá escolher uma mulher para o seu filho. O servo representa o Espírito Santo, que leva o presente para a noiva. O servo de Abraão levou presentes para Rebeca, pulseiras de ouro. Rebeca é a noiva do cordeiro ali. A noiva, aliás, é a noiva do Isaac, mas ela representa a noiva do Cordeiro, a noiva da igreja, a noiva de Cristo, que é a igreja, ou melhor. Então, Rebeca que nós vimos no domingo passado, é a Rebeca pura, é a Rebeca que é santa, não é perfeita. Nós não podemos falar em perfeição no meio de mortais, mas nós podemos falar de pureza, nós podemos falar de busca, nós podemos falar de superação, nós podemos falar de amanhã ser melhor do que hoje, de tentarmos nos identificar pela ação do Espírito Santo a Jesus. Mas está lá a mensagem do domingo passado, Rebeca, noiva de Isaac, representa a igreja de Jesus, que é também trazida, é buscada pelo Espírito, o Espírito que procura os verdadeiros adoradores. E aquele servo de Abraão representa esse Espírito. Eu vou pular uma geração, estamos agora na segunda geração da promessa abraâmica. Temos Abraão, temos Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Em Jacó Deus escolheu continuar a promessa, e Jacó teve 12 filhos homens. Ele teve 12 filhos, que são os cabeças das chamadas 12 tribos de Israel. A quarta geração, portanto, foi a geração dos filhos de Jacó, que formariam a composição étnica do povo judeu em geral, de maneira geral. E naquele momento o que é que acontece? Quando ele tem os seus 12 filhos, na velhice ele vem a ter o José e depois o Benjamim. E o José era um filho que ele gostava muito, porque ele teve na velhice, era meio aquela coisa de pai-avô, sabe como é? Eu não sei o que é, porque ainda não, eu tive filhos cedo, mas aquela coisa do homem mais velho, que tem um filho, Inclusive, o homem mais velho, quando tem filho, aí se sente homem, mais homem, está vendo aqui? Eu estou funcionando, eu estou bem. E aí, era mais ou menos isso, havia uma relação de muito amor e muito carinho
dele com José. Mas essa relação produzia inveja, produzia raiva, e essa raiva foi aumentada, amplificada, detonada, a bomba atômica foi detonada na família quando José teve um sonho. E aquele sonho mudou tudo, mudou a própria vida dele. Cuidado com o sonho. Sonho pode mudar a sua vida. E outra coisa, nem sempre sonhar com coisas boas significa que amanhã você vai tê-las. Talvez você tenha coisas ruins. Aqui não é nenhum prognóstico fantasmagórico, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que José sonhou, e aquele sonho não era um sonho para José. Às vezes a gente pensa muito nos sonhos de Deus para mim, e coisa e tal, e aquilo tem uma linguagem meio capitalista, meio individualista, meio, sabe, Deus deu um sonho para o jovem. Vamos ler que sonho foi esse. Gênesis 37, a mensagem de hoje. E aí nós vemos aqui em Gênesis 37, no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ou seja, é porque já odiavam. Ainda mais. Aí eu fico pensando, José era amado pelo pai e odiado pelos irmãos. José é um paralelo de Jesus. Amém? É o primeiro paralelo. Não vou nem perder tempo. Repita. Primeira ponte. Do mesmo modo que José era amado pelo pai e desrespeitado pelos irmãos, Jesus era amado pelo pai e os seus próprios irmãos negaram a sua missão. Como é ruim a gente ter a nossa missão negada. Mas vamos lá. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós, ó moleque. Quer dizer que você vai nos governar, ó moleque. Não tem moleque não, só estou acrescentando, tá? Não está na Bíblia. Estou dizendo que eles estavam com tanta raiva, que eles estavam, né? E Deus talvez tenha nos poupado de algum palavrão aqui. E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Cuidado. Quando Deus nos dá um projeto e quando Deus quer que aquele projeto seja usado para a glória do nome dEle, sonhar é uma parte boa, mas quando a gente fala, o negócio começa a complicar mais ainda. Seus irmãos lhe disseram aquilo, né? E no 9 nós vemos: depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Agora entrou o pai meio irado. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: ô menino, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Aí nós vamos aqui mais para frente. O pai dele, gente, ele mandou depois José procurar os irmãos. E olha o que aconteceu quando ele estava chegando para procurar os irmãos em um outro lugar. Versículo 17. Aliás, 18. Mas eles o viram de longe, os irmãos. E antes que chegasse, planejaram o quê? Matá-lo. Eu fico pensando que aqui há um paralelo muito interessante com Jesus. E eu vou dizer a vocês. Jesus, antes de começar o seu ministério, já alguém planejou matá-lo. Lembram-se? José aqui não tinha dito, ainda não tinha começado, mas eles já planejaram matar. Planejaram matar aquilo que tinha sido uma instrução divina, um descortinamento misterioso para a vida de José. Assim foi Jesus. Tentaram matar Jesus quando ele era bebê. Depois que os reis magos visitaram Maria, José e Jesus, Herodes pediu informações sobre onde estava o rei que havia nascido, que ele queria visitá-lo. Ele queria visitá-lo. E nisso, quando eles fugiram, ele determina a matança de crianças que tivessem mais ou menos a mesma idade de Jesus. E Jesus foge para onde? Para o Egito. Tentaram matar José.
Mas um dos seus irmãos, dois dos seus irmãos, Rúben e Judá, impediram que os outros o matassem e disseram: não vamos matá-lo, ele é nosso irmão, vamos vendê-lo como um escravo para pessoas. E ele vendeu, e José foi levado para onde? Para onde? Para onde? Egito. José estava andando no Velho Testamento, dando passos que representavam o futuro de Jesus. Um tipo de Jesus. Alguém que não era Jesus, mas que representou parte do seu caráter, parte do seu processo, parte das suas negações, parte das suas dores. José, talvez, seja aquele que mais representou a vida, a obra, o ministério e o sofrimento de Cristo. Sempre que lerem a história de José, liguem os olhos, liguem o interruptor do Novo Testamento. Essa é a chave para compreender bem as Escrituras no Velho Testamento. Sempre projetem para o projeto de redenção que há em Cristo. Quando você olhar um animal sendo sacrificado e aquela coisa cruenta, aquele sangue derramado, aí você pensa, ali é uma prefiguração, ali é um símbolo, ali é uma simbologia do que acontecera com Jesus no futuro, o que iria acontecer lá na frente. E aí, gente, eu quero falar para vocês uma coisa. Quero aqui abrir o meu coração e às vezes acontece na nossa vida coisas que são exílios, são viagens, são mudanças de status social, familiar, na igreja. E às vezes essa coisa que acontece conosco, que parece ser algo totalmente contrário ao que Deus prometeu, porque assim, Deus disse que ele ia ter honra, né? E aquela ideia de ajoelhar é honra, né? Aquilo é honra. E ele disse que ele ia ter honra, mas a honra dele acabou dentro de uma cisterna vazia. Como? Negado pelos irmãos, odiado pelos irmãos e vendido como escravo pelos irmãos. Olha o que é que aconteceu então, né? Ele foi para o Egito. Depois que nós vemos que ele viu, os irmãos disseram assim, ó, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo. Gênesis 20, 37 e 20. E jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Escuta, o mundo olha para nós e diz assim, veremos o que será dos seus sonhos. A vida olha para mim, coloca o dedo na minha cara, em momentos, em circunstâncias, em situações, e diz, veremos o que será dos seus sonhos. O mundo passa o dedo no nosso olho, enfia o dedo no nosso olho e diz assim, veremos o que será dos seus sonhos. Veremos o que será dos planos que você tem no coração. Veremos o que será do que Deus preparou para você. Nós veremos. É assim que todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, toda criança, todo idoso, que desejam internalizar esse projeto de Deus, o projeto de prosseguir, de ser luz, de ser bênção, de dar continuidade à obra do Senhor na terra, como sendo igreja enviada, todas as vezes. E esse projeto, ele vem sendo, a pessoas e circunstâncias tentam contê-lo, criar muralhas, criar cisternas, nos lançar lá dentro, amarrar os nossos pés, amarrar os nossos braços, sabe, nos conduzir de maneira hostil pelas estradas da vida. No congresso houve uma palavra muito interessante do William Douglas, achei por demais rica, quando ele fala da história de Daniel, que Daniel orou a Deus quando não podia orar, porque criaram uma lei para que só pudessem adorar o imperador, e Daniel era amigo do imperador, mas não adorou ao imperador, e por isso foi lançado na cova dos leões, e por ter sido lançado na cova dos leões, o que é que aconteceu? Aquele momento, aquele processo de dor, doloroso, Deus o livrou. Mas William Douglas disse uma coisa, mas não foi assim que aconteceu na igreja primitiva. Milhares de irmãos nossos morreram no Coliseu de Roma. Uma das grandes coisas que eu quero visitar um dia, não tive a oportunidade de ir na Itália ainda, é ir ao Coliseu, ir para o centro do Coliseu, ver as ruínas do Coliseu e ver que ali milhares de pessoas foram comidas por leões por amarem a Jesus. Mas vocês não sabem da coisa boa.
Não podemos ver a obra da igreja e a obra de Cristo para a igreja como uma obra individual. Deus vai arranjar alguém para passar o bastão na história, porque a história é dele, e a história convergirá nele. No final, todos os fiéis usufruirão das grandes bênçãos. Mas o processo é um processo em que um se fere no caminho, outro cai no caminho, outro se levanta, outro recebe o bastão, e lá naquele Coliseu muitos foram mortos. O fato é que nessas circunstâncias nós olhamos para a circunstância do plano de Deus como um todo e vemos assim, poxa, e o que está acontecendo? Tudo é tudo contrário, tudo parece que não converge, tudo diverge, tudo é totalmente louco, tudo é totalmente antagônico, totalmente, sabe, sem sentido na minha vida, porque parecem que as coisas caminham em situações diferentes. Aí chega a hora da gente olhar no espelho e dizer, ó coração, o que fazer quando tudo dá errado? Faz essa pergunta para você agora, para o seu coração, vai, faz. Ó coração, vamos lá? Ó coração, o que fazer quando tudo dá errado? Mais uma vez, ó coração, o que fazer quando tudo dá errado? Só as mulheres, vamos lá. Ó coração. Olha a doçura da voz das meninas. Agora os homens, vamos lá. Ó coração. Ô coisa desentoada, horrível. Vamos juntar para ver se a gente faz alguma coisa boa. Vamos, homens e mulheres. Ó coração, o que fazer quando tudo dá errado? Então era o que estava acontecendo com ele. Perdeu a companhia do pai, os mimos de ser dos pequenininhos, né? Devia ser aquele bichinho assim, né? Bonitinho, vem cá. Tudo jagalalá, o marmanjão, sabe? Aquela coisa de filho neto. Ele perde aquilo, ele perde os irmãos. Ele perde o conforto de casa, ele é vendido, ele é humilhado, e aí eu começo a traçar paralelos com Jesus. Jesus foi vendido por um amigo. Quantas moedas? Vamos ver quantas moedas? Quantas moedas José foi vendido? Vocês viram ou não? Está aqui. Quando os mercadores, versículo 28, ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Jesus também foi vendido por peças de prata. E muitas vidas hoje são vendidas por peças de prata, que podem representar tantas outras coisas. Essas peças de prata podem representar uma afronta que vem ao servo e à serva de Deus, por exemplo, quando a mulher é trocada por uma prostituta, por algumas moedas. Quando um pai, por exemplo, em negociações de guarda com a mãe, troca o filho pelos imóveis. Essa troca que tenta nos coisificar, que tenta dizer que nós não somos o que somos e que os nossos projetos de Deus em nós, eles não têm valor, eles não têm sentido. Então eu quero dizer uma coisa para você. Talvez nós estejamos nessa fase da vida de José. Se nós olharmos para essa comunidade, eu divido 3 fases. Alguns estão na fase de sonhar e de encher o coração e de dizer assim, olha, eu vou crescer, eu vou me casar, e os meus filhos vão servir ao Senhor, e eu quero servir ao Senhor, e eu quero ter uma vida dedicada ao Senhor. Talvez haja um grupo dessa comunidade agora que está a caminho do Egito. E é sobre esse caminho do Egito que eu quero falar. O que foi que nós perguntamos ao coração? Vamos lá. Ó coração, o que fazer quando tudo dá errado? O que foi que José fez naquela circunstância? Opção número 1. Saiu assim, eu não admito o que vocês estão fazendo comigo. Vou procurar o conselho curador. Ele poderia ter saído dali com um coração extremamente hostilizado e dizer, poxa, que sonho, para que eu fui sonhar aquilo? Ô sonhozinho. Vou contar uma coisa para vocês, posso contar um sonho meu? Ou eu conto outro dia? Agora mesmo? Agora mesmo? Tá bom. Vocês são curiosos demais, não vou contar.
Quando tudo aconteceu, a história do Projeto Cidade Viva, eu estava junto com a igreja, a gente olhava um para o outro e começava a chorar de alegria, era assim. Quem estava aqui no comecinho? Quem aqui estava no comecinho da compra? Levanta a mão, da compra, lá, tá vendo? Chega, se dilui hoje no meio da multidão. Mas estava ali no comecinho da compra, e aí era tudo muito bom, sabe? Como foi legal comprar aquele terreno sem ter recursos, e foi muito legal. Mas uma coisa aconteceu. Quando nós tínhamos pago as primeiras prestações, aliás, as primeiras a entrada de 100 mil, mais 100 mil depois de um mês, joias vendidas, carros, foi uma coisa muito linda. Aí o que é que aconteceu? A coisa começou a engrossar, o caldo começou a engrossar, porque a fase do sonho, ela tem validade. Porque depois da fase do sonho, começa a fase do caminho em direção ao Egito. Porque quando você verbaliza, quando está com você, também. Mas quando você bota a boca no trombone, aí ouve céu, ouve inferno, ouve amigo, ouve inimigo, ouve quem gosta de você, ouve quem não gosta de você. E quando nós publicamos o Projeto Cidade Viva, em 2004, então foi esse misto de amigos, inimigos, de palavras de bênção, de palavras de maldição sobre nós, tipo uma síndrome megalomaníaca, profetizaram a minha perda do ministério. Ele vai perder o ministério talvez daqui a 3 meses, quando tudo isso, quando esse sonho se transformar em nada, em pó. E aí eu estava eu já contei essa história aqui na igreja, já contei para outras pessoas, mas eu só quero ilustrar nesse ponto como o sonho pode ter contornos dolorosos, o quanto a vontade de Deus pode se aparecer como algo assustador, fantasmagórico às vezes, como um processo, como prova, como voz do Espírito para a voz de um coração inquieto. E naquela hora, ligaram para mim, eu estava no trabalho, o cara ligou e foi logo dizendo, não, eu sou aqui traficante de drogas e eu sou líder de um dos comandos aqui do bairro tal, da favela tal, e estou ligando para você que você não vai construir, você não tem como levar, vocês não vão levar esse negócio à frente. Disse, como é que não vamos levar? Você não quer, por que você não para com isso? Você não quer não desistir desse sonho? Não quero não. Todo queixudo, né? De trás do telefone, todo mundo é queixudo. Só Deus sabe como é que estava a minha alma naquela hora, recebendo aquela ligação. E o cara disse, olha, você não vai fazer isso, você não vai tirar jovem de rua, que história é essa que vocês estão querendo fazer? Isso é uma loucura, vocês querem atrapalhar o nosso negócio? Você não tem medo do que você está fazendo? Aí eu do outro lado, né? Tenho não. Não tenho medo. Aquilo uniu-se à falta de dinheiro para pagar a terceira. E nós eu vivi com minha mulher e com alguns irmãos mais próximos na época, noites de terror. Sexta-feira 13, gospel. O problema é que a gente não quer viver a sexta-feira 13 gospel. Mas tem a sexta-feira 13 gospel. Dos terrores. O que você acha que aquele menino pensou? Meu Deus, estou sendo preso, meus irmãos me venderam, que loucura, estou indo para onde? Para o Egito. O que é o Egito? Uma criança que viveu ali no campesinato vai para uma grande nação. O Egito era o império mais forte da época. O Egito tinha milhões de pessoas. Ele ia para uma megalópole daquele tempo. Sem pai, sem mãe, sem irmão, com medo. E teve uma noite que eu meio que disse assim para minha mulher, disse, ô invenção, ter sonhado aquele sonho. Que coisa mais louca. Mas aí a gente começa a perceber a diferença entre sonhos meus e projetos de Deus. Há uma grande lacuna, há um grande espaço, porque Deus começa a perceber motivações, o que é que eu quero com aquilo, o que é que eu vou fazer com aquilo. Muito plano é frustrado, muito plano humano é frustrado, porque talvez os seus interesses estejam em primeiro lugar, talvez não sejam coisas corretas, talvez sejam ilícitos e assim sucessivamente. Naquele processo o que acontece é que Deus me fez ver o lado negro da estrada, a fase Egito, a fase exílio, a fase... Ô coração, o que fazer quando tudo dá errado? Você já perguntou isso hoje, né? Pergunta de novo, vamos lá. Ô coração, o que fazer quando tudo dá errado? Podemos dizer que aparentemente tudo deu errado para Jesus. Em um certo sentido.
Porque, poxa, ele fez tudo aquilo e morreu. Deu errado porque os discípulos não acreditaram, os apóstolos duvidaram, os irmãos questionaram, as autoridades julgaram injustamente, crucificaram, tudo deu errado. Mas ainda assim ele carregava o plano do Pai. A ponto dele dizer, quando conversava com a mulher samaritana, os apóstolos chegaram, João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. Os apóstolos chegaram e disseram, mestre, o senhor tem que comer alguma coisa. Eu não quero comer nada. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então você vai responder, a primeira resposta para o seu coração. Ó coração, o que fazer quando tudo dá errado? Aí você responde, diga, eu vou continuar fazendo a vontade do meu Pai. Porque essa será a minha comida no deserto da vida. Amém, irmãos? Então diga, eu continuarei fazendo a vontade do Pai. Quando José vai para o Egito, ele continua fazendo a vontade de Deus, e ele foi o homem mais íntegro daquela corte. Ele foi tão íntegro, que ele acabou sendo convidado pelo chefe da guarda, o comandante Potifar, da guarda restrita do palácio, a guarda palaciana, para morar na casa dele, para cuidar das coisas dele, e para ser o gerente ali da sua casa. Mas só que teve uma pessoa lá na casa que ouviu que ele recebeu todo o comando sobre a casa e achou que ela também estava no meio do processo. A mulher de Potifar achou que ele também ia comandar ela. Então surge na história, talvez um dos casos, olha, gente, que caso, né? Hoje a gente fala sobre tentação na internet, sobre escolhas heterodoxas nos nossos caminhos de vida e tudo. E naquela hora, aquele cara não estava na frente de um computador e o dedo dele brigando para ir. Sai, dedo. Não, eu cliquei, eu estava lá, não aguentei, eu fiz pluf, aí apareceu. Aí eu olhei com um olho e quis esconder o outro, mas quando eu vi, os meus 2 olhos estavam lá. E quando eu vi, eu já estava em outro, e essa tem sido a minha vida. Aquele rapaz não recebeu uma revista Playboy. Ele recebeu, certamente, nos seus cós, na tentativa de desestabilizá-lo, uma mulher certamente bonita, uma mulher sedutora, casada, e tentou deitar com o jovem a todo custo, ao ponto de agarrá-lo. Hoje um homem que fosse agarrado por uma mulher, não foi, né? Vai me chamar, dizer que eu não tenho virilidade, Pois ele foi agarrado por aquela mulher, agarrou a mulher agarrou ele, aliás, e agarrou a ponto dele, ficar agoniado, e o bichinho ficou lá, e ele se soltou, a mulher ficou com a túnica dele nas mãos, e ele, pá! Aí a mulher, muito sincera, muito verdadeira, como o mundo é, diz, olha, o cara que você colocou para ser o gerente da casa, quis gerenciar também a minha vida, ele quis deitar comigo. Nossa, que injúria, nossa, que coisa terrível, que acusação absurda. Aí eu olho para a vida de Jesus e vejo de que ele foi acusado, de Belzebu. Jesus foi chamado de demônio. E por que nós não podemos manter a nossa linha, mesmo quando somos injustamente apontados, ou quando somos injustamente acusados, ou como somos, talvez, injustamente perseguidos? Essa é a perspectiva. Não busquemos padrões de justiça plena nessa vida, porque quem rege este cenário, quem rege essa dimensão, quem rege essa esfera, é o príncipe desse século. Com suas acusações, ele é o acusador, ele é o mentiroso, mas ele é também aquele que tira dos poços ocultos da nossa alma, ou pelo menos da nossa alma, não mais do ser de Deus, de coisas que fizemos no passado, mas das quais nós já fomos perdoados. Ele tenta jogar na nossa cara, e Jesus recebeu tentações no deserto,
tentações de poder, tentações de prazer, de ser o dono de todas as coisas, de subir no pináculo do templo e dizer, olha, lança daqui que você tem poder, o teu pai vai te ajudar, e Jesus não usou nada daquilo. José é um exemplo, é um tipo, é uma pré-figuração de Cristo. E eu pergunto, agora vamos parar de falar da vida dos outros. E eu e você? E nós? Se José foi um representante de Jesus no Velho Testamento, sem conhecê-lo, foi uma prefiguração, foi um modelo, foi um tipo, sem nunca ter visto, sem nem saber qual seria o nome do Messias, e sem nunca saber quando o Messias vinha, ele tinha ali, pelo comando do Pai, pelo comando de Deus, uma vida exemplar, uma vida que representava a vida de Jesus naquele tempo, em uma corte estranha. Escuta, e por que não nós, que já o conhecemos, que sabemos quem Ele é, que sabemos o que Ele fez por nós? Hoje é possível, eu quero bater nessa tecla, é possível nós termos um padrão de pensamento, e tudo começa no pensamento, no entendimento. Paulo disse, renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformai-vos, aliás, pela renovação do vosso entendimento, e eu começo a renovar o meu entendimento sobre a vida, sobre as coisas, sobre os valores, sobre o que é, sobre o que não é, sobre o que deve, sobre o que não deve ser, e aí eu macho, eu milito, a mulher vem e agarra, sai daqui, Satanás! O cara vem, tenta, sabe, te desqualificar, ou te colocar em outro mundo, sai daqui, eu entendo o que você está querendo, sai daqui. É o que José fez, sai daqui. E o sai daqui dele piorou ainda o estado. Ele era irmão, foi vendido. De vendido, do poço, escravo. Escravo, subiu um pouquinho para ser gerente. De gerente para preso. Oh, coisa boa é sonhar. Oh, coração, o que fazer quando tudo dá errado? E naquela hora, ele sai, não só é mais escravo, ele é um escravo prisioneiro, ele desceu mais um degrau. Aí eu me lembro também do que aconteceu com Jesus. Paulo fala lá em capítulo 12, fala da kenosis, do esvaziamento de Jesus, e de um processo descendente. Olha, a vida de Jesus e a de José foi feito um caminhão grande, descendo uma ladeira, um caminhão sem freio, derribando para lá, se estragar lá, os dois. O que é que Paulo diz aos Filipenses? Mesmo sendo Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Escravo, ali é doulos, escravo. Sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Então, ele segue ali, a vida de José está de ladeira abaixo, mas os sonhos de Deus estão sempre de ladeira acima. Amém? Então, repita comigo assim, ó coração, o que fazer quando tudo dá errado? Diga, continuarei servindo ao Senhor. Segundo, continuarei resistindo às tentações da vida. E serei melhor ainda que em lugar estranho. O que é que ele decidiu? Quando foi para a cadeia, manteve-se fiel. O bichinho era tão fiel, olha o caminho bom. Eu queria 10% da vida dele. Olha o que é que acontece. O cara era tão bom que ficou como responsável pelos presos. Você já imaginou o que é você florescer em qualquer situação desértica? É você ter água em qualquer lugar que lhe colocarem. Onde ia, o bichinho dava água. Era um poçozinho assim de águas profundas. Onde ele ia, tinha água. Quando chega na prisão, ele passa a ser o gerente da prisão. E ali, ele conhece o copeiro e o padeiro do rei, que tinham sido aprisionados. Mas um era inocente, o outro não, mas o rei não sabia, mandou os dois. Depois descobriu quem era o inocente. E aí, quando o inocente foi solto, José disse, por favor, fala para o faraó da minha vida, quem eu sou. Eu não fiz nada disso, não. Me defende aí, faz alguma coisa. E aí o cara esqueceu dele, passaram alguns anos, alguns tempos, e aí o rei teve um sonho. 7 vacas gordas comiam 7 vacas magras. E depois ele sonha o rei com 7 espigas viçosas que são destruídas. Aliás, as magras comem as vacas gordas e as espigas magras comem as espigas viçosas, as 7. E aí chamou mago, chamou tudo, representante de tudo que é Deus, e olha, era o pau que tinha, era Deus lá para o Egito. Isis, Osíris, tudo. Shu, aqueles nomes, né? Chama todo mundo, ninguém resolveu nada. Aí o cara lembrou, tem um rapazinho lá na prisão que ele saca legal esse negócio aí, meu. Não sei como é não o nível dele, não, mas ele tem um
bicho é bem entendido aí dos negócios dos sonhos. Aí chamaram José, José destrinchou e disse: 7 anos de vacas gordas, 7 anos em que haverá fartura no Egito, 7 anos de vacas magras, 7 anos de fome, de dor, de escassez. O que fazer então, ó José? Olha mesmo, olha Deus subindo, honrando porque ele continuou firme, ele não voltou atrás, ele não resistiu, ele resistiu à tentação, ele continuou seguindo, porque havia algo no coração dele de amor ao Senhor. E ali o rei o colocou na posição de governador. O que aconteceu? Juntaram comida, depois de 7 anos, fome na terra toda. Quem é que vem atrás de comida no Egito? A família de José. Quando a família de José vai atrás de comida no Egito, encontram José lá, não sabiam que era ele, mas José o reconheceu. E José, quando olhou para os irmãos e viu que eram os irmãos, se recolheu e foi chorar. Eu quero falar uma coisa para você. Quando Deus honra aquilo que Ele coloca no nosso coração, e quando nós nos reencontramos nas estradas da vida com aqueles que nos oprimiram, que desacreditaram de nós, que pisaram na nossa cabeça, nós temos 2 opções: ou agimos com justiça, ou agimos com misericórdia. José, quando viu os irmãos, poderia ter dito, agora como governador, e não mais como um pirralho sonhador: prendam-nos, prendam esses homens, ou matem esses homens que quiseram me matar. Mas o que foi que ele usou? Ele usou misericórdia. E eu quero convidar a igreja nessa noite, que aquele que quer ser como José, que é a figura de Jesus, é aquele que está sendo crucificado com Cristo, olha para o mundo, olha para os seus arredores, e como Jesus diz as seguintes palavras para aqueles que apedrejavam, que cuspiam, que xingavam, e ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu quero convidar você que está hoje olhando esses paralelos, coisa legal, José, Jesus, mas, gente, o interesse aqui do Senhor é com você, e é comigo. Nós somos os personagens dessa história, nós somos aqueles que Ele quer falar hoje. Ele quer falar hoje para muitas pessoas. O que é que você está fazendo quando você está com o direito do seu lado, quando você tem a justiça do seu lado? Como agir em circunstâncias especialmente relacionais? Como tratar aquele que te fez mal no passado, como tratar aquele que está fazendo mal no presente, como tratar aquele que hoje é teu chefe e que te humilhou, mas que amanhã vai se tornar alguém abaixo de você na estrutura da empresa, como que você vai tratá-lo? Essa é uma questão. O que nos iguala a Jesus e que nos iguala a José nesse sentido, gente, é a maneira como nós tratamos as circunstâncias difíceis da vida, ó coração, o que fazer quando tudo dá errado. Continue servindo a Deus, não desista, resista às tentações, e quando precisar usar entre a justiça e a misericórdia, opte pela misericórdia. Amém? Sabia que tem gente esperando por sua misericórdia? Eu conheço uma história de um casal em que a mulher foi traída há muitos anos pelo marido. E aí ela se converteu, ele se converteu. Mas, gente, ela deve ter hoje uns 90 anos, eu acho, por aí. Mas segundo informações, até hoje, não perdoou o marido. Olha, até hoje, perdoa você não. José, quando olhou para aquele quadro, ele disse: ai meu Deus, o que é que eu faço? Os irmãos estão ali, e estava se cumprindo a profecia, estavam lá de joelhos, ó. Depois ele mandou chamar a família daqueles homens, criou uma série de circunstâncias, vem lá o velhinho Jacó, achando que o filho tinha morrido há tanto tempo, ele vem com a família, vai morar lá, o filho, José se deixa aparentar, e ele diz para os irmãos no futuro, em um certo momento: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. O que fazer, coração, quando tudo dá errado e Deus nos honra no processo? A gente olha para a história, olha para os personagens, olha para a vida, olha para as lutas, olha para as perdas, olha para as desgraças e diz assim: todo mal que a mim aconteceu, Deus transformou e transformará em bem. Repita isso: todo mal em minha vida, Deus transformará em bem, se eu estiver seguindo os seus planos. Amém, gente? Vocês estão tão calados, eu não sei se é porque eu estou falando baixo hoje. Se é porque eu estou cansado, eu não dei nenhum pinote ainda hoje. Também não fiz nenhum exagero hoje.
Não contei nada de exagerado. Vocês me colocaram para falar no congresso sobre pescar. E pescar, a tarefa do discípulo, pescar almas, né? Eu disse, como vou falar de pescar almas é interessante, mas não tenho experiência como pescador. Mas tinha um cara na igreja que exagerava às vezes como pescador. Ele era pastor de uma igreja, ele exagerava muito. Acho que eu já contei isso para vocês. Quando ele falou, olha, rapaz, o gigante que lutou com Davi, você não tem noção não, tinha 35 metros de altura. Nossa. Aí, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Não, meu amigo, você não tem nem noção. Você não tem nem noção do que aconteceu ali, naquelas histórias ali da Bíblia. Sabe? Salomão não tinha só 700 mulheres, não. Colocaram ali aquilo ali para preservar. Ele tinha era mais de 700 mil mulheres, meu amigo. E aí, tinha uns irmãos na igreja que estavam incomodados com isso. O cara era exagerado com força. Tudo dele não era uma contagem matemática, era evangelástica, era tudo. Aí sugeriram para ele, né? Ele pregava de paletó, tinha uma barbichinha, disse, pastor, é o seguinte, a gente quer lhe ajudar, o senhor está indo muito, está exagerando muito. Ele disse, tá bom, meu irmão me ajuda, mas eu não sei quando é que eu estou exagerando. Isso não tem problema. A gente vai amarrar uma linhazinha de pesca aqui na sua barbicha, vai botar por debaixo aqui, vai jogar ali por detrás do batistério, aqui, e a gente fica lá atrás, ninguém está vendo nada. Quando o senhor exagerar, a gente puxa a barbicha, assim, opa. Ele disse, irmãos, amém. Aí foi pregar sobre a queda do homem, foi falar da serpente, né? Já que a gente está falando em Gênesis 3,15. Disse, irmãos, não sabem. Veio a serpente falar com Eva. Mas serpente. Aquela serpente, você não tem noção. Ela tinha 2,3 km. Aí o caba... Aí ele, não é bem assim. Não, eu me esqueci, perdão. São, na realidade, 256 metros. Aí não, mas segundo os melhores exemplares gregos, eu fui, aliás, ao hebraico, bíblico, e percebi que ela não tinha muito, ela devia ter no máximo 200. Aí os caras foram puxando a barbicha dele. Ele acabou o culto dizendo assim, gente, era uma minhoquinha desse tamanho. Desse tamanho, a minhoquinha. Vocês gostam de piar. Mas vamos acabar. José foi honrado, e Jesus também. Isso os iguala, esse paralelo se torna para nós um exemplo de vida. Eu sei que nem todos têm razão para sorrir hoje. Hoje, uma irmã estava trabalhando aqui conosco no Haggai. Irmã nossa querida recebeu a notícia aqui, ó, seu pai acabou de morrer. Hoje de manhã. No meio do evento ela saiu. E agora ligaram. Disseram que o pai do marido teve um infarto. Uma irmã querida nossa também, o Senhor levou o seu filhinho, 3 meses. O que fazer? Proclamar que tipo de triunfo? Onde estão os curandeiros gospel? Em que tudo parece tão completo, certo, absoluto. Onde estão? Até Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, morreu. Depois. Essa é a nossa vida. O que fazer dela? Se não, erguer o coração para o céu e dizer assim, Pai, esses sonhos que eu tenho no meu coração são tão pequenos, diante dessa grandeza que é o teu projeto para a minha vida como um todo. A minha única esperança, Deus, ó coração, é que um dia
Ele vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. E que nós reveremos aqueles que amamos. E que eu não vou mais precisar estar aqui de domingo pregando para vocês. E tudo vai ser louvor. O louvor não é só apenas uma maneira de dizer a Deus, obrigado por isso, Deus. Mas é uma maneira de dizer, Pai, antecipa a visão da tua glória para a minha vida, para que cantando no deserto e chorando nas cisternas, eu ainda continue a dizer, eu confio em Ti. Amém? Esse é o chamado da gente. Diga assim, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Mais alto, eu confio em Ti. Amém, igreja? Amém. Vamos louvar o nome dEle. Que o Senhor nos abençoe. A Ele seja honra, glória, louvor e poder para todos sempre. Que todos digam amém.